Olá, tudo bem? Vamos lá, C44. Bora lá, pediatria? Pediatria, aula 4, começando, tá bom? Esses slides vocês vão ver que não tem estrelinha, tá? Então, esses precisa acompanhar tudo inteiro, tá bom? Alterações gastrointestinais, mega importante pra gente saber. Sinais aí, né, e sintomas mais comuns que nós temos: regurgitação, tá? Vômitos, distensão abdominal, diarreia, constipação, flatulências. Nós tememos sensação dolorosa na bexiga e na parte anal também, com desejo contínuo e mais inútil de urinar e evacuar, alterações também no apetite, tá? Muito comum em relação a isso. Esses são os principais sinais e sintomas. Algumas patologias que nós temos na infância: refluxo gastroesofágico, jeca, anorexia e colo irritável, né? Que é a dor abdominal e mudança de hábito intestinal, principalmente quem está passando aí da fase da infância para a adolescência, tá? A diarreia aumenta a quantidade de evacuações, com consequente aumento de eliminação de líquidos pelo trato digestivo, pode ser classificada como aguda ou crônica, tá? Crônica pode durar aí mais de dias. Sua origem acaba sendo predominantemente por algum agente infeccioso. O tratamento consiste, né, em medicação, tá? E hidratação. Uma das maiores causas de desidratação é a diarreia, tá? A diarreia causa desidratação. Desidratação, perda excessiva de água, tá? E eletrólitos, causando aí um desequilíbrio metabólico severo, podendo ser fatal. Tem muita criança que morre por desidratação, tá? A falta de ingestão de líquidos, diarreia e vômito causa desidratação, quadros infecciosos, verminoses, a febre também e a sudorese excessiva, principalmente para quem é diabético. Pode ser classificada a desidratação como leve, tá? E grave, tá? Desidratação leve, moderada e grave, tá? D1, D2, D3. D1, a criança apresenta apatia, né? Língua esbranquiçada, diurese diminuída. Na moderada, nós temos aí uma prostração, alteração do turgor da pele, da mucosa, um ressecamento, irritação. A fontanela acaba ficando mais deprimida, né? Principalmente nos menores de 1 ano. A desidratação grave, tá? Os sintomas são mais acentuados, e aí a criança pode ir ao coma, a pele friável, a urina fica ausente, tá? Podendo entrar em uma acidez metabólica quando o nível de bicarbonato fica mais alto no sangue. O tratamento: dieta leve quando aceitável, jejum, caso a criança fique muito prostrada, tá? Terapia, reidratação oral, aí a gente introduz aí o soro caseiro, tá? Que é importante. Manter na geladeira pelo menos e fica renovando ela a cada 24 horas. A hidratação endovenosa consegue ser feita, tá? E a administração de medicação conforme prescrição médica, tá? A desnutrição continua sendo uma das causas mais de morbidade e mortalidade infantil, né, no mundo, tá? A desnutrição no Brasil tem caído aí nas últimas décadas. O percentual de óbitos, né, por desnutrição grave em nível hospitalar se mantém aí em torno dos 20%, muitos acima os valores recomendados pela Organização Mundial da Saúde, que é inferior a 5%. A desnutrição é uma doença da natureza clínico-social multifatorial, grave, né? Acomete todos os órgãos da criança, principalmente crianças que levam aí se tornando crônica, levando ao óbito. Então tem que tomar cuidado em relação a isso, tá? A desnutrição, né? Desnutrição, quando você vê, mexe com todo o corpo em si, a parte do cérebro, tá? A privação do alimento ao longo da vida pode ocorrer vários episódios aí de doenças infecciosas, diarreia, problemas respiratórios, tá? A desnutrição primária. Outros fatores de risco que nós temos, né? A desnutrição, a parte socioeconômica precária, né? Conhecimento das mães sobre os cuidados da criança pequena, relação à higiene, né? Cuidados com a saúde de geral, e o vínculo de mãe e filho enfraquecido, tá? Principalmente hoje que nós estamos vivendo uma pandemia, então nós sabemos, né, que a desnutrição vem por aí, tá? Ela já é importante no nosso Brasil, mas agora só vai se agravar. Toda criança deve ser encaminhada para internação, quando a causa deve ter um estado nutricional avaliado, tá? Entre leve ou grave, pode ser internado, tá? Os critérios de internação: hipoglicemia, desidratação, hipotermia, anemia grave, sinais de infecções, entre outros, tá? Então,
O edema, né? O edema nas mãos, pés generalizados, que podem se caracterizar sim a desnutrição grave, tá? Queda de albumina. Se apresentar desnutrição, mas não se enquadrar nos critérios para internação, se houver outros motivos para internação, deve ser encaminhado para tratamento ambulatorial domiciliar. Geralmente o pediatra não corre o risco, geralmente o pediatra fala para a gente pegar e para a gente manter essa criança internada no hospital, tá? Geralmente é isso que ele faz. O diagnóstico da desnutrição envolve avaliar aí a medida, né, e o seu peso, a altura, e comparar com a altura esperada, né, pela criança de qualidade, tá? Os exames de sangue também podem ser colocados aí, né, como um fator importante, né? Os mediadores níveis de proteína, os baixos níveis de proteína pode surgir uma criança que esteja desnutrida, tá? Então é esse cálculo aqui o que ele faz. O que eu quero que vocês entendam, gente? Quando a gente fala de desnutrição, mas a criança come. Mas come o quê? Coca-Cola, bolacha, de chocolate? Clube social, miojo? É isso que tá aí o X da questão. E aí quando você vê a mãezinha não sabe cuidar da criança, e a criança para quando a mãezinha dá Coca-Cola, e ela vai dando Coca-Cola até no último. Então não é bem por aí, tem que orientar essa mãezinha em relação à alimentação, tá? Tem que ir à nutricionista, ir lá e conversar com a mãezinha. Os cuidados de enfermagem, lavar a mão criteriosamente, né? Sempre estar atento aos sinais de risco, verificar sinais mais frequentes que nós temos. Desculpa. Verificar sinais mais frequentes, registrar a frequência e característica das eliminações, como fezes, urina e vômitos, peso diário, realizar balanço hídrico e estimular a ingestão hídrica, a alimentação, sempre que possível e com cautela, tá? Bora lá para o próximo slide. As alterações do gênito urinário, tá? Doenças acabam cometendo os rins na infância, tá? São relacionadas ao processo infeccioso, anabolias estruturais e com consequências, né, sobre vários sistemas e processos. Nós temos a infecção urinária, a ITU, ocorre quando essas bactérias acabam aí vindo para a parte periuretral, tá? Periuretral. É muito comum, tá, as crianças terem, porque elas não sabem se limpar, e a mãezinha geralmente não tem a paciência de ajudá-las, então por isso que a criança, principalmente as meninas, tem, tá? Febre é o sintoma mais frequente no lactente, irritabilidade, recusa a se alimentar, icterícia, distensão abdominal, baixo ganho ponderal, né, também deve ser considerados aí. Então, tudo isso daqui na realidade, né, são os sinais e sintomas que a gente vê. Mãezinha, chegou lá, a criança tá com febre, não sabe? Primeira coisa que o médico vai fazer, exame de laboratório, exame de sangue, tá? Ausculta pulmonar para ver se tem algum ruidinho ali. Se não tem nenhum ruído na parte pulmonar, vamos bater exame de sangue, exame de urina. Exame de urina demora, coloca aquele saquinho plástico, né, na vagina da menina, deixa ela lá, tentando fazer, às vezes demora 4, 5, 6 horas, mas ela faz, tá? Aí quando ela faz, a gente vai lá e ver o que está acontecendo. Se for uma infecção urinária, o tratamento acaba sendo feito aí por antibiótico, tá? E aí tem que ver qual vai ser o antibiótico usado aí pelo médico, tá? Nós temos que orientar quanto aos hábitos urinários, né? Adequado, urinar ao acordar, a cada 3 horas ir no banheiro, urinar após apoiados, né, com os pés apoiados, importância da ingestão hídrica. Hídrica não é Coca-Cola, é água, tá? Água, suquinho de laranja, não é Coca-Cola, não é refrigerante, tá? São medidas aí fundamentais que devem ser estimuladas, né, em relação a esse tratamento. A insuficiência renal aguda, IRA, é redução aguda, né, da função renal em horas, né, ou dias, refere-se principalmente na diminuição do ritmo da filtração glomerular, tá? Porém, ocorre também disfunções no controle do desequilíbrio hídrico, tá? Eletrólito e ácido básico. A incidência é maior nos RNs e nos antes, tá? Os principais causas que temos de IRA são a diarreia, vômito, choque séptico, hipóxia, né, asfixia, hipotensão prolongada, ventilação artificial, trombose, choque, asfixia. Então, tudo isso, na realidade, aqui pode levar a uma insuficiência renal aguda, tá? É difícil ver isso em bebês, né? Mas aqueles intubados a gente vê. O tratamento acaba sendo um acompanhamento aí rigoroso, contínuo, tá? Realização de exame físico, medida de pressão arterial, exames de laboratório aí, né? De anemia, exames de laboratório de urina também, orientação familiar, né? Como
esses controles, né? É possível controlar a pressão arterial, controlar também os eletrólitos, tá? O aumento do potássio. O comprometimento da função renal pode levar à necessidade de hemodiálise, né? O vizinho em hemodiálise é difícil, hein? Os cuidados que nós devemos ter em relação a isso, tá? Lavagem criteriosa das mãos, mais uma vez, estar atentos a sinais de risco, verificar sinais frequentes, observar e registrar a frequência e características da diurese, o peso diário, realizar balanço hídrico, tudo que entra e tudo que sai de líquido, tá bom? E a diurese também, então tem que ver tudo isso. Estimular a ingestão alimentar sempre que possível com cautela, verificar a aceitação da dieta hipossódica. Hipossódica é pouco sódio, tá? Não pode ter muito sódio, é comida sem sal. Manter repouso se necessário, controlar a restrição hídrica quando prescrita, observar o aparecimento ou aumento de edema. Beijo, crianças. Tchau.